A graça e a paz do Eterno sejam sobre todos nós. Recebam um abraço fraterno, cheio de amor, acolhimento e esperança. Que hoje o coração esteja aberto, a mente renovada e o espírito sensível à voz do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos a esse momento de edificação, crescimento e revelação da verdade que nos liberta. Amém? Amada Igreja do Senhor, hoje não estamos aqui apenas para ouvir, estamos aqui para receber entendimento, viver transformação e alinhar nossa vida com a verdade. Que essa palavra não seja apenas escutada, mas discernida, que o Espírito Santo encontre espaço em nós para revelar aquilo que precisamos viver neste tempo. Uma nova vida, uma nova luz. Hoje, caminhamos juntos, revelando Efésios capítulo 5, do versículo 1 ao 14, entendendo não apenas como um texto, mas como um chamado vivo. Não é sobre religião, é sobre vida transformada. Aquele que agora habita em nós nos conduz a viver de forma diferente, com a mente de Cristo, com discernimento e com luz. A nova aliança não é peso, é direção, não é obrigação, é identidade. A carta aos Efésios revela quem somos em Deus. O contexto de Efésios. Se antes estávamos em trevas, agora somos filhos da luz. Fomos escolhidos, redimidos e recebemos o Espírito, que revela a vontade de Deus. E agora somos chamados a viver essa verdade na prática. O histórico da carta aos Efésios, esta revelação desta carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso para a igreja da cidade de Éfeso, por volta dos anos 62 DC, enquanto ele estava preso em Roma. Paulo não estava em transição espiritual. Ele já vivia a maturidade, entendimento da graça e firmeza da identidade em Cristo. Sua prisão era física, mas seu espírito estava livre, cheio da presença de Deus e consciente da sua missão. Já Éfeso era uma das cidades mais influentes da época, centro comercial, cultural e religioso. Ali havia forte idolatria, práticas ocultas e costumes que não refletiam a verdade de Deus. Inclusive, era conhecida pelo templo da deusa Ártemis, um dos maiores centros religiosos do mundo antigo. A igreja de Éfeso era formada por pessoas que vieram desse contexto, pessoas que viveram anos em práticas antigas e agora estavam aprendendo a viver uma nova realidade espiritual. Então, sim, a igreja estava em transição, não de posição, mas de prática, não de identidade, mas de entendimento vivido. Eles já eram nova criação, mas estavam aprendendo a viver como nova criação.
Por isso, Paulo escreve: para afirmar identidade, para renovar a mente, para alinhar atitudes, para ensinar vida no espírito. E essa verdade permanece viva hoje. Não é apenas história, é direção para o nosso presente. O tema é viver na luz. Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 14. Viver na luz é viver consciente de quem você se tornou. É sair do automático e viver com discernimento espiritual. Efésios capítulo 5. Revelação profunda. Vamos ler versículo por versículo e logo a revelação de cada versículo. Versículo 1, na versão NVT, nova versão transformadora. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Amada igreja, aqui começa uma revelação profunda de identidade. Quando a palavra nos chama a sermos imitadores de Deus, ela não está falando de aparência, mas de essência. Não é copiar atitudes externas, mas permitir que o caráter do Pai seja formado dentro de nós. Isso não vem do esforço humano, vem da presença de Deus habitando em nós. Quando entendemos que somos filhos amados, deixamos de viver tentando provar valor e começamos a viver expressando aquilo que já recebemos. A identidade gera comportamento. Quem sabe quem é, vive diferente. Versículo 2. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Aqui, o Espírito aprofunda o caminho. Viver em amor, mas não é um amor superficial ou emocional. É um amor espiritual, intencional, firme. Um amor que decide permanecer, que acolhe cuidar, que se entrega mesmo quando não é conveniente. É o amor de Cristo, sacrificial, constante, verdadeiro. Esse amor transforma ambientes, cura relações e revela Deus através das nossas atitudes. Não é sentimento, é decisão alinhada ao Espírito. Versículo 3. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. Aqui entendemos algo essencial. Não é sobre proibição, é sobre identidade. Quando sabemos quem somos, certas práticas deixam de fazer sentido. Não porque alguém proibiu, mas porque já não combinam com
a nova natureza. A luz revela o que não pertence mais à nova vida. O que antes parecia normal começa a perder espaço. Isso não é peso, é transformação interior que gera consciência. Versículo 4. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. As palavras revelam o coração. E quando o coração é transformado, a linguagem também muda. Quem vive na luz não libera trevas pela boca. Passa a liberar vida, verdade, edificação. Existe alinhamento entre interior e exterior. E onde antes havia vazio, agora há gratidão. A gratidão se torna uma linguagem espiritual que mantém o coração alinhado com Deus. Versículo 5. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Cristo e de Deus. Aqui precisamos de discernimento espiritual. O reino de Deus não é apenas futuro, é presente, é vida, é paz, alegria e plenitude no espírito. Então, o ensino aqui não é apenas sobre destino, mas sobre experiência. Quem vive contrário à luz não consegue desfrutar da plenitude do reino. Não porque Deus impede, mas porque as escolhas bloqueiam essa vivência. Viver na luz é acessar essa realidade espiritual todos os dias. Versículo 6. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus vem sobre os que lhe desobedecem. Aqui entra a maturidade espiritual. Naquele tempo, essa linguagem era um alerta forte. Hoje, compreendemos como princípio espiritual tudo que o homem semear, isso também colherá. Palavras vazias geram frutos vazios. Uma vida desalinhada gera consequências. Por isso, o Espírito nos chama à responsabilidade, vigiar pensamentos, palavras e atitudes. Cada um colhe daquilo que planta. Versículo 7. Portanto, não participem das coisas que essas pessoas fazem. Participar não é apenas fazer, é concordar, se alimentar, se envolver. Muitas vezes, a pessoa não pratica, mas tolera. E aquilo que toleramos começa a influenciar o interior. Viver na luz exige posicionamento. É discernir ambientes, influências e escolhas.
não é isolamento, é consciência espiritual, é viver no mundo sem ser moldado por ele. Versículo 8. Pois outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Isso é transformação de natureza. Não diz que você estava nas trevas. Diz que você era trevas. E agora, não diz que você está na luz. Diz que você é luz. Isso muda tudo. Porque não é esforço, é identidade. A luz que você carrega vem de dentro e ela não depende do ambiente para existir. Ela brilha mesmo em meio à escuridão. Versículo 9. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. A luz produz fruto, e fruto não se força, se manifesta. Bondade, justiça e verdade começam a aparecer naturalmente. Isso revela que a vida espiritual não é discurso, é evidência. O fruto confirma a raiz. Quem vive na luz manifesta caráter transformado. Versículo 10. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Aqui entramos em um nível de intimidade. Não é mais sobre regras, é sobre sensibilidade espiritual. A pessoa começa a viver perguntando: isso agrada a Deus? Isso está alinhado com quem eu sou? Isso exige relacionamento, proximidade e comunhão? A vontade de agradar a Deus nasce do amor. Versículo 11. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponha-nas à luz. A luz não é passiva, ela é ativa. Ela não apenas se afasta do erro, ela transforma ambientes. Expor não é acusar pessoas, é revelar verdades através da vida. Quando você vive alinhado, sua própria vida se torna um testemunho vivo. A luz que você carrega confronta, sem precisar de palavras, porque ela revela um caminho diferente. Você se torna referência, não por imposição, mas por manifestação. Versículo 12. Pois é vergonhoso até mencionar as coisas que os desobedientes fazem em segredo. Aqui, o Espírito nos ensina sobre proteção interior. Nem tudo precisa ser visto, ouvido ou comentado. Existe sabedoria em preservar a mente e o coração.
Aquilo que alimentamos no interior molda nossas atitudes. Viver na luz também é escolher o que não entra. Discernimento é proteção espiritual. Versículo 13. Mas todas as coisas expostas pela luz tornam-se visíveis, pois a luz torna tudo visível. A luz revela. E aquilo que é revelado pode ser transformado. Muitas vezes, o que aprisiona não é apenas o erro, mas aquilo que está escondido. Quando a luz chega, ela traz clareza, consciência e oportunidade de mudança. A luz não expõe para condenar, expõe para libertar, curar e restaurar. Versículo 14. Desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Esse é um chamado profundo e urgente. Despertar é sair da inconsciência espiritual, é deixar de viver no automático, é assumir a identidade que já foi liberada. Cristo já iluminou o caminho. Agora é decisão viver nessa luz. É um chamado à responsabilidade espiritual, à maturidade e à vida com propósito. É tempo de levantar, viver e manifestar aquilo que Deus já colocou dentro de nós. Amém? Vamos refletir com profundidade a nossa caminhada na fé? Estou vivendo consciente ou no automático? Minha identidade está governando minhas decisões? Tenho discernido o que me influencia? O que tenho tolerado que não edifica? Minha vida revela a luz ou apenas fala sobre ela? Tenho buscado agradar a Deus com sinceridade? Estou vivendo desperto espiritualmente? Reflita. Reflita hoje. Examine o coração. Vamos avançar praticando a vontade do Eterno. Ouça, coração. Hoje, desenvolva a sensibilidade espiritual diariamente. Avalie ambientes, conversas e influências. Vigie pensamentos, palavras e atitudes. Escolha o que alimenta sua mente. Viva
com propósito e intencionalidade. Pratique o amor em atitudes reais. Seja luz nos ambientes onde estiver. Alinhe decisões com sua identidade espiritual. Amém? Que assim seja feita a vontade do Espírito sobre as nossas vidas hoje. E para firmar com profundidade em quem temos crido, vamos de confissão de fé. Hoje, eu declaro com entendimento e consciência espiritual: eu não sou mais quem eu era. Fui transformado pela graça. Eu sou luz no Senhor e essa luz governa a minha vida. Meus pensamentos, palavras e atitudes estão alinhados com a verdade. Eu não vivo no automático. Eu vivo com propósito e discernimento. O Espírito Santo habita em mim e me conduz em toda a vontade de Deus. Eu não sou influenciado pelas trevas. Eu manifesto a luz. Minha vida produz fruto, bondade, justiça e verdade. Eu escolho agradar a Deus em tudo, por amor. Eu vigio minha mente, meu coração e minhas atitudes. Eu me levanto hoje espiritualmente e vivo consciente da minha identidade. Cristo ilumina meus caminhos e minhas decisões. Eu sou um instrumento da vontade do Pai na terra. Eu vivo na luz. Caminho na luz e permaneço na luz. Amém. Que essa palavra não apenas seja ouvida, mas vivida. Amém.